Fala família palestrina, preparados para mais um importante duelo nesta noite? O Palmeiras está pronto. E comprovável. Escalação já anunciada para encarar o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Hoje, às 7h30 da noite. Bora conferir as principais informações desta quinta-feira sobre o nosso amado Verdão, que mesmo com um time misto, necessita da vitória. Para se manter firme na liderança do Brasileirão, sem mais delongas, bora direto pro vídeo. Verdade, baita dupla. Vamos falar do Palmeiras agora, que vai jogar contra o Vascão. Isso mesmo, hoje, 7h30 da noite, na tela do Premiere. E tem um tabu, um dos maiores, hein, Losetti? 11 anos sem perder pro Vasco, o Palmeiras tá, e 14 anos invicto como visitante. Ou seja, lá em Brasília, São Januário, Maracanã, faz 14 anos que o Palmeiras não perde. Então a gente vai chamar agora o Felipe Cury. Na volta, você comenta, pode ser? Cury, meu querido, ó, tá em São Januário. Como é bonito São Januário. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde para você, para a Juliana, para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, um Palmeiras que vem com alguns desfalques, né, Jojo? Como você disse aí, tem alguns jogadores que ainda se recuperam de situações que acabaram acontecendo ao longo nesse início de ano, aí, principalmente no campeonato estadual. Por exemplo, o Vitor Roque, ele sofreu algumas pancadas no clássico contra o São Paulo pela semifinal. Jogou um pouco no sacrifício ali a final contra o Novo Horizontino, as duas partidas, né? E por isso ele vai ser poupado desse jogo. Quem joga no lugar dele é o Sousa. O Maurício teve um corte no pé. O Maurício foi talvez um dos grandes destaques dessa reta final do estadual, né? Na equipe do Palmeiras, também está fora da partida. A dúvida ali se entra de repente o Alan na vaga dele ou o Felipe Anderson. Tem um pouco essa dúvida do Abel ainda. E temos também na zaga o Bruno Fux entrando no lugar do Murilo, que teve uma lesão no joelho. Vamos passar rapidinho aqui pela escalação do Palmeiras também, com Carlos Miguel no gol. Tem ali na lateral direita, de repente ele pode acabar escalando o Giai, mas a princípio seria o Kelvin o titular. Gomes, Bruno Fux e Piquerez. No meio de campo é possível que ele descanse um dos dois volantes, ou Andreas Pereira ou Marlon Freitas. Dessa maneira o Martínez ganharia uma vaga. Então a gente tem ali Marlon Freitas e Andreas Pereira, pelo menos os titulares até então. Alan e Felipe Anderson disputando a vaga do Maurício. O John Arias, que foi titular no final de semana contra o Novo Horizontino, deve ser titular também hoje contra o Vasco. E temos na frente o Ramon Sousa e o Flaco Lopes. Teremos aqui em São Januário, que eu já ouvi dizer que tem um bolinho que é muito bom por aqui, né, Bruno? Um bolinho de bacalhau excelente. E olha, quem está chegando, quem está visitando... Temos uma presença importante aqui também hoje. É que paga esse bolinho de bacalhau, viu? Ih, rapaz, ih. Vamos ter uma Deixa uma comigo. A gente vai ter também uma presença importante aqui. Tem jogadores das duas equipes que estão de olho numa Copa do Mundo, né? E teremos um representante da CBF aqui, né? Pois é, a comissão técnica do técnico Carlo Ancelotti vai estar aqui em São Januário logo mais, lembrando que segunda-feira tem a convocação para os jogos contra a Croácia e França, e o Paulo Henrique, lateral direito do Vasco, é um dos caras que vai ser observado, até porque essa lateral direita sofreu uma baixa importante aí nos últimos dias com a lesão do Wanderson do Mônaco. Então a comissão técnica do Carlo Ancelotti vai estar aqui logo mais. Antes de passar para ti, quero falar de um tabu, viu? O Vasco não vence o Palmeiras há mais de 10 anos aqui em São Januário, não vence desde 2012. A gente falou tanto do Renato arrumando mais a defesa, com um time mais marcador, e tem motivos para isso, porque o ataque do Palmeiras no Brasileirão vem muito bem. Ainda que não tenha o principal artilheiro do time para a partida de hoje, que é o Vitor Roque, né, que a gente vai falando de seleção, um nome selecionável aí de repente para a Copa do Mundo é o próprio Vitor Roque. Ele está sendo poupado desse jogo, tem 3 gols no Campeonato Brasileiro. No ano ele fica atrás do Flaco Lopes, mas enfim, o ataque do Palmeiras está funcionando muito bem no Campeonato Brasileiro, o principal ataque da competição até aqui, com 12 gols em 4 partidas. Ajuda muito a goleada que o Palmeiras teve, emplacou ali diante do Vitória na segunda rodada, né? Foi 5-1 para o Palmeiras, mas é um Palmeiras que vem, mesmo sem o Vitor Roque, com esse ataque que vem garantindo nesse momento a liderança do time, inclusive no Campeonato Brasileiro, já que em pontos está empatado com o São Paulo, mas no critério de desempate, no segundo critério ali, que é o saldo de gols, o Palmeiras leva por 7-4. 7 o saldo positivo do Palmeiras, 4 o saldo positivo do São Paulo. Até aqui tem tudo para ser um bom jogo. Vocês repararam que eu tô de uniforme aqui, é porque eu já vou ficar para transmissão também. Já vou deixar o convite aí para vocês. A gente vai ter um pré de 1 hora no Premiere. A bola rola a partir de 7h30 da noite para Vasco e Palmeiras, quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Tem tudo para ser um jogão. A gente vai transmitir tudo lá no Premiere. Chega mais cedo, acompanha tudo com a gente lá, né? Por que não, né? Eu não estou na transmissão, mas estou no bolinho de bacalhau, pago pelo Cury aqui em São Januário. Deixa comigo. Vou esperar aqui, Joana. A gente volta com você nessa grande noite de um clássico do futebol brasileiro. Valeu, Cury. Boas chances do Palmeiras de manter a liderança? Boas chances, apesar do Vasco estrear o Renato Gaúcho. Estreia de técnica é sempre um elemento especial para um time que está mal como o Vasco. O Palmeiras tem desfalques importantes, mas poucos elencos têm essa qualidade de reposição, né? Todos os jogadores que vão entrar ou podem entrar seriam titulares na maioria dos times, inclusive no Vasco, Fred. Bola. Abel Ferreira, o técnico com mais tempo no cargo entre todos os clubes do Campeonato Brasileiro.
Renato Gaúcho, o estreante, no Vasco para começar sua terceira passagem. Uma cobrança muito grande a entrega deles lá dentro do campo. Porque se o torcedor está vendo o meu time se entregar dentro do campo, pode ter certeza que o torcedor vem junto. No momento que o torcedor vê que o jogador não está se entregando, já falei para o meu jogador, é só vocês se colocarem no lugar do torcedor que paga ingresso, ele tem direito de vaiar. Estilos diferentes, momentos diferentes. Nos últimos anos, nós temos sido altamente consistentes, altamente resilientes, temos tido noites mágicas e vamos ganhar e perder, porque o futebol é como a vida, não é só comer, não é só comer pudim. Pudim com taça. A 11ª foi conquistada no final de semana, na final do Paulistão, em Novo Horizonte, o treinador com mais conquistas na história do Palmeiras. O líder do Brasileiro tem ao menos 3 desfalques para logo mais. No último treino, eles nem foram a campo. O zagueiro Murilo teve lesão no joelho esquerdo na final do Paulistão. Maurício cortou o pé em Novo Horizonte. Vitor Roque, que fez um dos gols do título estadual, jogou no sacrifício. Um provável Palmeiras: Carlos Miguel, Kelvin Ogiai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez. Marlon Freitas ou Martínez e Andréas Pereira. Arias, Alan ou Felipe Anderson, Flaco Lopes e Sousa. O Vasco deve ter mudanças em relação ao time que vinha sob o comando de Fernando Diniz. Mais força no meio-campo com 3 volantes: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta ou Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton. Thiago Mendes, Hugo Moura ou Barros e Tietê. Rojas, Andrés Gomes e David ou Brenner. O jogo vai ser às 7h30 da noite em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho, o estreante, terá um enorme tabu pela frente. O Vasco não vence o Palmeiras há 14 jogos. São 10 vitórias da equipe alviverde e 4 empates. A última vez que deu Vasco da Gama foi no Campeonato Brasileiro de 2015, há mais de 10 anos. É uma vida nova. Vamos fechar um livro, virar a página, vida nova. Abel, em lua de mel, só quer seguir essa trajetória de sucesso que começou em outubro de 2020. Conquistas não vieram sozinhas. Quando jogamos juntos, quando jogamos todos juntos, a torcida, as organizadas, os torcedores, os simpatizantes que gostam do Palmeiras, quando jogam juntos, nós somos sempre muito mais fortes. Ingredientes e tanto para um dos maiores clássicos do nosso futebol. Eles estão com fome e sede de 3 pontos. Quem será que leva, hein? Alguém tem que sofrer, meu amigo. Olha, estamos aqui prestando atenção na matéria e falando sobre as possibilidades do Vasco, que vem motivado pela chegada de um novo técnico, outro estilo, um cara que conhece bem o futebol carioca. Só que o Palmeiras vem embalado com a conquista do Paulistão, vem jogando bem, evoluindo, apesar dos desfalques, Edu. Apesar do desfalque, mas a gente sabe que o elenco é muito bom, Renata. Então o Abel tem essas peças para tentar surpreender a equipe do Vasco da Gama. Não vai ser fácil jogar lá. É muito complicado, mas a equipe do Palmeiras que quer brigar pelo título e manter a liderança tem que ganhar esse tipo de jogos. Até porque o Vasco está na zona de rebaixamento. Por mais, sim, que pegou um treinador novo, de repente a motivação dos jogadores do Vasco, mas o Palmeiras tem condições e eu acredito muito, até porque o momento do Palmeiras é muito bom. Foi campeão paulista no domingo, já esquecemos. Agora é Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem que somar ponto até mesmo para que a gente consiga chegar lá na frente, porque a gente sabe que esses pontos podem fazer grande diferença lá no final. Eu tenho uma pergunta para você, Ronaldo. Para mim, bebida. Na sua opinião, o time do Vasco é melhor que a equipe do Novo Horizontino? A equipe do Vasco? Não. Sério? Não, acho que não. A não ser que o Renato Gaúcho aprontou alguma coisa aí, né? Pra gente poder analisar. Uma surpresinha. Uma surpresa. Que o Renato Gaúcho é um cara que muitas vezes surpreende a gente. O mundo de forma boa ou de forma ruim, sei lá, né? Isso acontece com o Renato Gaúcho. Mas aqui eu vejo que o Vasco pode mudar aí essa forma de pensar dentro do campeonato, fazendo um grande jogo hoje, mostrando pra sua torcida. No Caldeirão, com a sua torcida. Não, você que tá torcendo pra isso? Não, eu vou ver profissionalmente. Eu sou Corinthians, eu não fico pulando pra lá e pra cá. Agora, a verdade é o que você falou. Eu presto muita atenção no que você fala, do Renato Gaúcho, que pode ser essa virada de mesa do Vasco nesse campeonato. Cicinho. Oi, Renata. Oi, boa sorte pra você, hein? Só que vai precisar. Eu tenho que ser honesta, já que no futebol a transparência é tão rara hoje, eu tô do outro lado, viu? A hora chega. Cicinho, e essa pergunta pra você?
O Novo Horizontino é uma equipe melhor que a do Vasco? Porque eu tô comparando o último adversário do Palmeiras. Não, não é e não joga nem um pouquinho igual ao Novo Horizontino. Então, assim, o Palmeiras, para acontecer algum caos hoje, é só se tivesse uma ressaca pós-título. Coisa pode que... ter, Xixi, pode ter. Não, mas pode ter, com o Abel... Pode ter, ué. A questão é, se fosse qualquer outro treinador, eu até acreditaria, mas com o Abel não. Mas por que com o Abel e os outros treinadores não? Porque o Abel, a longevidade dele, 5 anos, nós estamos batendo na tecla. O Palmeiras ganha, né? Fala, agora o Abel vai fazer corpo mole. Não faz. Aí vai. Então, 5 anos nós estamos de ressaca assim. Pós-Curitiba, velho. Eu tô com dor de cabeça. Essa é a diferença. Olha como que é diferente. Cabe naquilo que você falou. Até hoje, o Corinthians está lembrando da Supercopa. O Palmeiras já esqueceu o Paulista. Porque é Paulista. Entendeu? Né? O Corinthians perde, não, porque não foram campeões há 6 meses atrás. Nem queima de fogo, Xixi. Viu, Bidu? Um mês atrás. Viu, Bidu? Então, assim, o Palmeiras já não tem isso. O Palmeiras perde ou ganha, vai lá e... Então, assim, o Vasco vai mais um ano sem ganhar do Palmeiras aqui. Talvez o único trunfo do Vasco, para finalizar por enquanto esse assunto, é que o Palmeiras, por ter se desgastado na decisão com 2 jogos, ele perdeu jogadores importantes, como o Maurício, como o Vitor Roque, e aí isso pode fazer uma diferença, mas de resto eu concordo com o Cicinho. Viajou com 3 desfalques importantes, jogadores muito importantes para o técnico Abel Ferreira, que fizeram o treinamento desta quarta-feira de maneira separada, todos eles com um problema físico. O zagueiro Murilo teve lesão no ligamento do joelho esquerdo na final do Campeonato Paulista. O atacante Maurício machucou o pé em Novo Horizonte. Vitor Roque, que jogou machucado o segundo jogo da decisão do estadual, inclusive fazendo um dos gols do Palmeiras, tinha tomado uma pancada no tornozelo esquerdo contra o São Paulo. Nesta quinta-feira, jogando em São Januário pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras defende um enorme tabu. Não perde para o time do Vasco da Gama há mais de 10 anos. São 14 jogos com 10 vitórias e 4 empates. Esse tabu vai tentar quebrar esse tabu aí o time do Vasco da Gama com um novo treinador. O Renato Gaúcho está reestreando no Vasco da Gama. É a 3ª vez que ele assume o time Cruz Maltino. Quem falou depois do treino desta quarta-feira foi outro jogador que não vai entrar em campo. Aliás, não entra em campo há muito tempo, está num processo de recuperação. É o atacante Paulinho. Vamos ouvir. No momento estou me sentindo muito bem. Eu passei por um processo aí muito árduo, aí, que foi durante esse ano de 2025. Os primeiros 6 meses da recuperação foram bem difíceis, por eu não ter muita possibilidade de fazer coisas no dia a dia. Ao menos, né, só cuidar da minha perna, da calcificação do osso. E a gente tinha um plano já traçado para o início do ano, que já ia ter um aumento de carga e já começar a preparar o meu corpo para a corrida. E hoje, né, já estamos num estágio aí bem avançado, já com bastante treinamento no campo. Ele fez uma cirurgia na perna direita e ainda não tem um prazo estipulado para a volta dele aos gramados. Mas não deixa de ser uma grande opção futura para o técnico Abel Ferreira. O jogo contra o Vasco da Gama vai ser em São Januário, 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 7h30 da noite desta quinta-feira. Palmeiras, que é o líder do Campeonato Brasileiro, contra o Vasco da Gama, que é o lanterna. Tem treinador estreante lá, tem treinador fazendo história aqui. A gente liga para o Cícero Melo, enquanto isso o Vinícius Nicoletti fala do Palmeiras. Ô Vinícius, eu vi que ontem você falou que a última vitória do Vasco em cima do Palmeiras tinha sido em 2012, no Rio. Eu fui ver esse jogo, gol do Juninho Pernambucano. E o goleiro do Vasco era o Fernando Praz. Exatamente, Bruno. Faz tempo, né? 2012, a última vitória do Vasco lá em São Januário, e 2015, a última vitória do Vasco contra o Palmeiras, aí foi aqui em São Paulo. Então, de lá pra cá, 14 jogos de invencibilidade do Palmeiras, com 10 vitórias e 4 empates. O Palmeiras entrando em campo também com uma sequência de 9 jogos sem derrota. A última derrota foi pro Botafogo de Ribeirão. De lá para cá o time também emendou uma sequência aí positiva com o time principal, 8 vitórias, apenas um empate contra o Guarani, que aí mesclou titulares e reservas, e o Palmeiras acabou empatando na última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Então tem essas duas situações para o Palmeiras defender, essas duas invencibilidades, e claro, vai também defender a liderança da competição. Com desfalques, viu, Bruno? Isso é importante. 3 desfalques em relação ao último jogo, a decisão do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. Não tem o Murilo, que teve um entorse no joelho, no ligamento colateral. Ele deve ficar fora aí
2, 3 semanas, até 4 semanas da equipe, então um desfalque importante, vai ter que se virar, porque o Palmeiras tem poucos zagueiros no elenco. Bruno Fux deve ser o titular, mas fica aí a questão, quem pode ser o reserva, já que o Mikael foi substituído, ele vai ter que improvisar se precisar de mais um zagueiro. No meio campo ataque, o Maurício teve um corte no pé, tomou 2 pontos, fica fora dessa partida. Aí a dúvida quem entra no time pode ser o Alan ou o Felipe Anderson, mexendo no balanço aí com o Arias. E o terceiro desfalque é o Vitor Roque, que tomou uma pancada no tornozelo, também está com desgaste físico, também fica fora dessa partida, volta no final de semana no jogo aqui no Allianz Parque contra o Mirassol. O Sousa deve ser o centroavante. Então é o Palmeiras defendendo a liderança, defendendo as invencibilidades e tentando aí se manter na ponta do campeonato, se preparando também para o jogo no final de semana aqui no Allianz Parque, viu? A volta do Allianz Parque contra o Mirassol domingo, e claro, a gente vai acompanhar todos os detalhes. Bruno. É verdade, primeiro jogo do ano, não é por aí. É do Palmeiras o jogador brasileiro mais badalado por olheiros de grandes clubes do futebol europeu. Quero contar como é que eu descobri essa história. Antes de publicar esse vídeo, cheguei a ler que Rian Roberto, atacante de 18 anos de idade do Flamengo, havia chamado a atenção de observadores do Real Madrid e do Barcelona. Você sabe que tá rolando a Libertadores Sub-20 em Quito, né? E gente dos principais times da Europa foi para lá para observar atletas, para analisar possíveis contratações. Entrei em contato com 2 pessoas brasileiras que estão em Quito exatamente para isso, para observar, analisar e passar informações para gigantes do futebol europeu. E ambas asseguraram que não é o Rian Roberto, jogador de 2 gols e 1 assistência em 2 partidas pelo Flamengo, que chamou a atenção dos observadores desses gigantes. O cara da vez é Eduardo, ou Dudu, só 16 anos de idade, atacante do Palmeiras. Ele atuou como reserva na estreia alviverde, vitória por 5-0 contra a Universidade Católica. Entrou a 28 minutos do fim e deixou excelente impressão. O fato de ter só 16 anos de idade e enorme habilidade fez o Dudu brilhar aos olhos de gente importante. Quero registrar também que o Dudu já é jogador titular absoluto da seleção brasileira Sub-17. Chegou ao Palmeiras para o Sub-14 e hoje é representado pelo pai do Hendrick, o Douglas Souza, outro jogador que surgiu muito bem no Palmeiras e acabou vendido para o Real Madrid. O Dudu já havia despertado a atenção de clubes anteriormente, mas a tendência é que, com uma boa Libertadores Sub-20, possa ser alvo de propostas oficiais. Para os grandes da Europa, quanto mais novo o atleta, melhor a condição de negócio. O clube não precisa gastar tanto e pode participar de forma mais efetiva da formação desse jogador. Palmeiras, dono do elenco mais valioso do mundo, excluindo times europeus. Pelo menos é essa a afirmação do CS Football, que põe o elenco do Palmeiras como avaliado e estimado em 322 milhões de euros. Estamos falando de quase 2 bilhões de reais. Não há nenhum outro time, exceto os europeus, que vale tanto. Nem o Flamengo, Nicola, nem o Flamengo. De acordo com a CS, o Flamengo aparece como segundo nesse ranking com 190 milhões de euros, contra 322 milhões do Palmeiras. O top 10 ainda é completado por 5 times sauditas, o Botafogo, o Fluminense e o Boca Juniors. Confesso que no primeiro momento até me assustei. Pô, o Palmeiras é o time mais valioso, excluindo os europeus, mas se você for pensar, você vai ter times na Arábia Saudita, times na Major League Soccer, times na Argentina. Era natural que de fato os brasileiros, especialmente Palmeiras e Flamengo, figurassem bem. O que chama atenção para mim é o Palmeiras com quase o dobro do valor de mercado em relação ao seu elenco. Na comparação com o Flamengo, você concorda com tais cifras? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, só para completar, contar que Murilo sofreu entorse no joelho esquerdo e lesão no ligamento colateral medial. Não há necessidade de cirurgia, mas o tempo de recuperação deve ser grande. Maurício também é baixa para o confronto contra o Vasco por conta de um ferimento no pé. Vitor Roque tem tratado tornozelo e ainda é dúvida. Pergunta